Olá! Peço licença para entrar na timeline de vocês. Eu sou a Ludmila Nascarella e estamos dando início ao último texto lido pela Mostra Online de Dramaturgias Contemporâneas de Curitiba. Este é um projeto da fantástica companhia de teatro, feito por meio do edital de fomento à cultura Lei Aldir Blanc, projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. A mostra online de leituras de novas dramaturgias curitibanas vem sendo realizado leituras dramáticas de obras curitibanas com textos teatrais que nunca foram montados e dá vontade de montar todos, só quero deixar bem claro isso. E a mostra vem acontecendo todas as terças-feiras, às 20, aqui, ó, na página da fantástica companhia de teatro. E hoje é o nosso último dia e convidamos o escritor e jornalista, meu amigo Luiz Andreoli, meu amigo de infância. Ai, eu estou super ansiosa porque hoje está super no clima para esse texto e porque está chovendo e está uma cara de Curitiba. O Andreoli é escritor e jornalista, diretor de conteúdo e negócios da Prosa, Nova Produções Culturais, e da ProEAD, Conhecimento e Tecnologia. Como escritor, tem 5 livros publicados. O Circo e a Cidade, Histórias do Grupo Circense Queirolo, em Curitiba, de 2007. A Menina do Circo, 2008. O Laçador de Cães, 2012. O Silêncio do Vampiro, 2013. Crônicas do Varal da Casa ao Lado, 2019. Dramaturgo, tem vários textos encenados em teatro, dentre eles O Casamento da Filha do Palhaço, premiado com o troféu Gralha Azul de melhor espetáculo do ano do Paraná em 2019. Um lindo espetáculo, inclusive. Com vocês, chega mais, Luiz Andreoli. Meu amigo de infância, eu estava brincando no ensaio. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem, Ludmila? Tudo bem. A gente estava aqui, eu estava falando que hoje é um belo dia para se ler seu texto, para ler essa dramaturgia, tá com uma cara gostosa de Curitiba, acho que estava todo mundo sentindo falta de 2, 3 dias chuvosos, tá todo mundo assim, ó, com uma cara de vontade de ler um texto em casa. Conta mais, quero saber mais desse texto. A gente ficou assim impressionado com tantas informações, tantas referências, assim. O Andrew achou uma imagem super linda, e eu não quero dar spoiler, mas gostaria de ouvir um pouquinho sem dar spoiler para quem está ouvindo a gente. Conta mais sobre o texto. Carta para um Velho Vampiro. É um conto que abre o meu livro, O Silêncio do Vampiro, que está aqui do ladinho, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Capa linda, cheia de imagens lindas, olha aí. Cheia de imagens lindas. O Silêncio do Vampiro é a minha dissertação de mestrado. Eu estudei a obra do Dalto Trevisan por muitos anos, né? Estudo até hoje. Mas no mestrado em letras da Universidade Federal do Paraná, gloriosa universidade pública, sempre tem que ser reverenciada. Reverenciada. Isso. Todas as nossas homenagens à universidade pública e gratuita. Estudei a obra do Dalton, né, no curso de letras, de literatura, e procurei estudar o que o Dalton falou e o que o Dalton não falou para a imprensa. Porque o Dalton tem essa coisa, né? Ele não fala, ele não dá entrevista, mas já deu lá no passado. Então me interessava entender o que o silêncio do vampiro ecoou na imprensa durante décadas de silêncio, de não falar. Essa foi uma questão. Enquanto eu estudava isso aí, com todo o referencial teórico, tentando cruzar a literatura de Dalton com o referencial teórico ali para dar sustentação disso tudo, eu tinha um arquivinho do lado, e nesse arquivo eu ia anotando algumas coisas. Coisas que eu queria falar para o Dalton Trevisan. E com o tempo esse arquivo começou a ficar interessante, né? Começou a ficar ali uma carta para o Velho Vampiro. E esse conto abre a dissertação. Quando eu decidi publicar em livro, né, tirar da esfera acadêmica e dar um tratamento mais coloquial e levar isso para ser publicado, né? Ele foi publicado, uma tiragem grande, até distribuído aí nacionalmente, eu coloquei esse conto abrindo
né, o livro. E esse conto ele tem assim uma dicção de literatura, mas ele também tem uma cara de teatro, porque é uma carta, é uma missiva, né? Ele tem um endereçamento. Né? Por que Carta para um Velho Vampiro? Um dos textos dos livros aí que o Dalton mais fala e mais cita na obra dele é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, que é um livro assim, obrigatório para todo mundo que trabalha com literatura, para quem escreve fundamentalmente, para artistas, para atores, para quem gosta de arte. Porque ali, naquele texto do Rainer Maria Rilke, fala-se muito do fazer artístico, da criação, da poesia, da poiesis. Né? Falei, puxa, eu vou pegar esse texto então, que o Dalton gosta muito, essa coisa da carta, e vou escrever uma carta para o Dalton. E eu escrevi essa carta, publiquei e mandei para o Dalton. E no fundo, vou já contar o final da história, dando spoiler. Né? Ai, ai, ai. Essa carta, ela é para mim assim, um pedido para o Dalton Trevisan. Dalton, a sua trajetória em vida é longa. Né? O Dalton está com hoje mais de 90 anos, 92, 93, se não me engano. Né? Espero que já tenha tomado a vacina. Tomara. Né? Tomara que sim. Né? Mas a gente tem que entender que a nossa trajetória aqui na Terra é curta. Sim. E todos nós queremos entender um pouco mais do homem Dalton Trevisan, né? Do escritor, a lenda. Né? Então, o meu pedido com esse conto que eu escrevi para ele, com essa carta, é: Dalton, posso escrever uma biografia sobre você? Eu, mesmo sendo jornalista, mesmo tendo estudado tanto a obra do Dalton Trevisan, mesmo tendo feito um mestrado a 2 quadras da casa dele, mestrado sobre ele, né? A reitoria da Universidade Federal do Paraná fica pertinho do Castelo do Vampiro. Eu nunca conversei com ele, nunca entrevistei, nunca fui lá para pedir, assim, sabe? Nunca cumpri esse papel, sempre respeitei. Né? Mas uma vez publicada a dissertação, eu quis fazer essa pergunta para ele. Dalton, com todo o respeito, qual seria a condição que você concederia a oportunidade da gente biografar você? Esse texto aí é um pedido, é uma reverência também, né? Sim. Uma reverência, palavras de respeito, né, à obra dele, ao silêncio dele, mas também um pedido. Qual seria a condição possível para a gente fazer uma biografia sobre você, meu caro vampiro? Fico aqui reverberando e honrando Dalton Trevisan e você também, que isso aconteça quando for para acontecer, que ele possa produzir muitas palavras e muitas histórias e muitas imagens, que é o que a gente vai fazer neste exato momento, com essa carta que eu já estou chamando assim, intimamente como um espetáculo, Carta para um Velho Vampiro, de Luiz Andrioli. Então, vou pedir para você ficar em backstage e a gente poder abrilhantar e honrar Dalton Trevisan, honrar nossa cidade. E, Luiz, muito obrigada pela oportunidade. Com vocês no elenco, vamos lá. Carta para um Velho Vampiro, no elenco aqui da Companhia Fantástica, Andrew Noe, Fábio Silvestre, Geisa Costa, Mariana Zanetti, Richard Rebelo e Tadeu Peroni. Um bom espetáculo a todos vocês. Carta para um Velho Vampiro, Luiz Andrioli. Caro Dalton, todos os jovens escritores vivem no rastro do seu Rainer Maria Rilke particular. Queremos alguém que nos diga: procure entrar em si mesmo. Sim, este é o conselho mais precioso do poeta ao jovem que lhe escrevia, Franz Xaver Capus. Sei que o Sr. Dalton também gosta do livro e algumas vezes se referiu a ele em contos ou em bate-papos com aspirantes. É um alento, em maiores ou menores medidas, para quem está escavando o espírito em busca de algo para colocar no papel. Um bálsamo que serve para quem entra naquela encruzilhada descrita por Rilke. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria? Morreria se lhe fosse vedado escrever?
O poeta é ainda mais direto adiante e questiona ao jovem Capus: sou mesmo forçado a escrever? Se a resposta for sim, toda uma vida deve ser construída de acordo com essa necessidade. Sentencia Hilke. Ainda devemos acreditar nisso, caro vampiro? Sempre invejei pessoas de certezas. Uma delas, e eu não sou assim, poderia responder ao Hilke com um sim, e pronto. Ou com um não, e pronto também. E eu aqui, neste mais ou menos, nessa indefinição sem graça. É possível escrever na incerteza? A dúvida faz história. Seria esse velho vampiro silencioso que dificilmente está se prestar a uma resposta, o meu Hilke particular? Um pote de remédio para esse ser ou não ser mequetrefe da província? Nunca havia me ocorrido que as cartas de Hilke são respostas cujas perguntas desconhecemos. São bons conselhos, mas não sabemos até que ponto elas foram solicitadas. Talvez isso responda à minha pergunta. Não há dúvida. Não. A dúvida não rende boa literatura. Se dúvida rendesse história boa, seriam as cartas de Capus e não as de Hilke que estariam hoje nas estantes de boa parte dos escritores do mundo. Um escritor que não ensina outros escritores não ensina ninguém. Provocativo o pensamento, não? É do Walter Benjamin. Não foi à toa que eu o trouxe para esta missiva. É minha tentativa de tirá-lo do silêncio e nos colocar em um diálogo que vá além do que já travamos dessa maneira desencontrada. Eu lendo seus livros e o senhor respondendo nas entrelinhas de seus personagens. Pois bem, um escritor deve ensinar outros escritores? Lá na União Soviética, no auge comunista, essa era uma necessidade. Ao operário das letras cabia uma espécie de organização da sociedade. Colocar seus leitores também como produtores de textos. Em resumo, devia-se dar voz ao proletariado. Fico aqui pensando se não acontece algo parecido quando leio seus contos com essas frases pinçadas de jornais, obituários, bulas de remédio e outras coisinhas da vida comum. De alguma forma, o senhor organiza o pensamento da cidade que corre solto por aí à espera de alguém que lhe dê algum sentido. Eu me reconheço nos seus textos enquanto curitibano. Ou, pelo menos, é o que melhor me apareceu até agora. Já sonhei em ter um tom épico e heróico de um certo capitão Rodrigo do Veríssimo. Mas não. Considero apenas um sonho distante. Falta-me coragem para enfrentar as grandes batalhas de capa e espada. Além do sorriso franco que abre trilhas e faz marcar território. Chego e me espalho, diz o herói dos pampas. Por aqui, aprendemos diferente. Chego e ninguém me percebe, diria, discreto como cinza do céu que nos vigia dia após dia. O já falecido Jamil Sneg, também escritor dos bons, traduziu esse desejo do curitibano no título do seu livro Como Tornar-se Invisível em Curitiba. Já leu? O senhor se considera um invisível na cidade ou alguém que ninguém quer ver? Outro dia me contaram da sua visita no jornal Gazeta do Povo, que mesmo os raras são marcantes. Na recepção, para a jovem mocinha que pouco conhece da vida, anuncia-se como sendo Paulo José Paes. Ela nem sonha que isso é o truque do vampiro para se fazer invisível e ainda botar um sorrisinho na cara de quem saca a história. E quem sabe da identidade do verdadeiro visitante silencia. É uma espécie de acordo
acordo que todos têm por lá. Não se fala com Dalton, não se olha para ele. O senhor anda pela grande redação, fala com o que veio falar e rapidamente vai embora. Todos continuam representando o papel de enxergar apenas o vazio. Um vampiro que transita sobre a capa mágica que o faz apenas um curitibano. Invisível. Desviei o assunto. Concorda com essa frase descontextualizada de que um escritor deve ensinar outros escritores? Coragem é algo que se aprende? Valerá a pena escrever para esse vampiro silencioso do qual o senhor se transformou? Será que sequer estou sendo lido? Quem escreve, escreve sempre para ser lido. Ser lido por quem? Pelo outro ou por si mesmo? Escrevo em um exercício especular. Coloco no papel que, estando apenas dentro de mim, não seria possível de dar sentido. E quem dá esse sentido? O outro ou eu? Eu me reconheço na leitura do outro. E o senhor? Aliás, eu me pergunto, enquanto escrevo essa carta, para que escrevo? Tendo esse constante silêncio da sua parte, não me ocorre outra resposta que não para mim mesmo. Será essa a sina do escritor? Escrever para si, buscando conhecer algo que lhe é tão íntimo e, ao mesmo tempo, obscuro? Trazer à luz esse incômodo que nos acompanha desde cedo, esse mal-estar de ser humano, esse desejo sem objeto, que fala pelas palavras, essas mesmas palavras que nos surpreendem nas páginas que jogamos em cima da mesa. Para quem escrevemos? Ok? Tudo o que tenho a dizer está em meus contos. Sim, eu li aquela entrevista que o senhor deu para um jornal daqui da província em 1968. Muito esperta a sua resposta, não é? Já se vão mais de 40 anos dessa declaraçãozinha desmedida e brincalhona. Não bastava sermos seus leitores? Precisava ainda criar uma legião de garimpeiros em busca da respiração humana que ficou por trás do texto, da pista que vai nos dar a chave para o desejo implícito do autor, escondido por entre frases curtas de um estilo conciso? Não bastava apenas ficar na ficção? Tinha que colocar suas raras verdades nas poucas páginas de jornal que colheram suas raras entrevistas. Acha que é possível fazer o exercício de destrinchar o que é ficção e o que é fato em um texto? Sei que também não acredita nessa ingênua dicotomia. Então, por quê? Nos manda ler novamente seus contos quando queremos apenas uma resposta do autor sobre coisas simples da vida. Acaso o vampiro está acima de todos os mortais da província? O único que não precisa apresentar seus documentos quando solicitado? Esta é mais uma das pragas que a cidade merece? Ter sua voz maior, falando somente pela ficção, deixando vez ou outra escapar algo de real pelas entrelinhas dos contos? Acho que fui um pouco rude no que acabei de escrever. Mas essa incerteza de ser lido me dá uma liberdade muito grande, a ponto de deixar de lado alguns aspectos do decoro. Aliás, existe decoro para escrever? Estou aqui imaginando seu sorrisinho de canto de boca sobre essa pergunta. Outro dia, andando pela biblioteca, vi uma exposição com postais do mestre Poti Lazarotto. Dele, sempre me lembro da fisionomia carrancuda, aquela de poucos amigos, que nada combina com o lirismo de sua produção, que tanto ilustra a nossa cidade. A velha verdureira, que hoje figura num grande painel ali pertinho do Lago da Ordem, para mim lembra a Dona Hermínia, figura que de fato existiu em Santa Felicidade, bairro onde nasci.
Gosto de acreditar no velho Poti retratando esta figura da minha infância em seus rabiscos fortes, rápidos, concisos e geniais. Ela, já bem velha, tinha o hábito de dormir quando voltava para casa de carroça. O animal, pronto e obediente aos comandos que escutara a vida inteira, fazia o caminho em respeito ao descanso da dona. Muitas dessas cenas eu pude ver, ainda criança, voltando do colégio Imaculada Conceição, no velho Fusca. A fila de carros ficava longa atrás da carroceira sonolenta. Todos respeitavam e, naquela época, as buzinas não gritavam como hoje. Certo dia, naquela fase que o senhor bem conhece e critica, o prefeito da cidade, acompanhado de um famoso apresentador de televisão, passeou com um ônibus ligeirinho. Nossa marca, não é? Pelos principais pontos turísticos da cidade. Os oficiais, pelo menos. Ópera de arame, jardim botânico e outras atrações tão sólidas quanto o acrílico pode ser. Para dar um tom bairrista para a reportagem, a comitiva pela casa de Dona Hermínia, o prefeito, mestre de cerimônias do espetáculo programado, desceu na frente e bateu palmas. Faceiro de ser bem recebido pela senhora. Encontraram-na, agachadinha na horta, colhendo alface e chicória. Como já sofria para se levantar, usava como andador uma cadeira com assento de palha. O prefeito pediu licença para entrar. O homem da televisão queria conhecer a italiana do bairro, disse. A resposta deixou um sorriso amarelo no bonachão chefe do executivo. É melhor ficar aí fora, porque o cachorro é brabo. Brabo! Bom, todos respeitaram sua vontade e a entrevista se deu ali mesmo, com a velha pouco dando atenção ao espetáculo que já não lhe dizia respeito. A Curitiba, que o senhor Dalton viaja, sempre falou pelo silêncio, não? Ainda sobre as palavras não ditas? Jonathan Heiker anotou em seu diário uma de suas primeiras impressões a respeito do que as pessoas da região próxima ao castelo do famoso Conde Drácula pensavam a respeito dele. Quando indaguei se conhecia o Conde Drácula e se poderia me adiantar alguma informação a respeito do seu castelo, os dois, marido e mulher, se persignaram, insistindo em afirmar sua total ignorância, e se recusaram a prosseguir falando desse assunto. Tal como o procurador que for enviado para a Transilvânia, a fim de intermediar negócios com o misterioso conde. Eu também tive minhas curiosidades primitivas a respeito do Sr. Dalton. Sim, sou jornalista e deste pecado não pretendo me desculpar. Outro dia, escrevi que Curitiba é a terra das araucárias e das desculpas. As árvores estão em extinção, cada vez mais raras. Já as desculpas parecem ter entrado em um programa de reflorestamento. Temos perdões para tudo. Não sou intelectual que gostaria, pois estou longe das grandes discussões. Nossa imprensa não tem a devida voracidade crítica por estar longe do eixo Rio-São Paulo. Nossa literatura é modesta pela falta de editoras que publiquem os talentos locais. Somos quietos e não conversamos com vizinhos. É natural. Afinal, somos filhos da colonização. Aprendemos a temer o estrangeiro e coisa e tal. Tenho por aqui minhas próprias desculpas também. E uma delas que me faz sentar e escrever esta carta. Já nasce justificada. Dalton Trevisan foge de um jornalista como o Conde Drácula corre de um crucifixo. E assim fico confortável, sentado atrás de um bloco de notas, a escrever linhas que talvez nem sejam lidas. Fugindo do jornalismo, me escondendo na literatura e aumentando o coro dessa terra que multiplica seus perdões. Faz também de sua literatura uma fuga?
Se fizer, não veja em nada de censor. Se fizer, não veja em mim nada de censor. Muito longe disso. Tenho uma literatura para chamar de sua. E quem não a tem? E quem vagueia pela indecisão, pelas incertezas? Escreve como quem flecha uma janela de um cômodo antes ensolarado? O que faz esse pobre sujeito que se esconde atrás de palavras que não existem? Caso se sinta disposto a responder, não se atenha às perguntas. São retóricas e evasivas. Não respeito. Não espero que elas me tragam nada de concreto. Há alguns anos, ainda nem formado como jornalista era, tive o ímpeto de ir atrás do senhor. Fui designado por um professor para fazer uma reportagem sobre o aniversário da revista Joaquim. Fiquei impressionado, coisa de acadêmico, com o fato de o senhor, ainda tão jovem, ter editado que seria uma das mais importantes publicações literárias do país. Até aquele momento, Dalton Trevisan era para mim o autor da cidade. Alguém que eu havia lido na escola, porém, pouco se comentava a respeito. Dono de um estilo direto, mas que tratava de temas eróticos e polêmicos. Ou seja, era pequena a margem para discussão dentro de uma escola que abrigava membros da tradicional família curitibana. Ainda hoje me lembro do primeiro conto seu que me chegou às mãos, Uma Vela para Dario. Mas falemos disso depois. Permita-me voltar ao dia que eu fiquei no seu encalço. A senhora conhece o Dalton Trevisan? A cortina abriu o suficiente para que ela me olhasse, sem eu conseguir saber com quem falava. Eu só queria conversar com a senhora rapidinho. Eu sou estudante. Acho que falei 2 palavras-chave para conseguir com que a cortina fosse aberta mais 2 palmos, quando pude ver os cabelos ruivos e brancos daquela senhora em um vestido velho de viscose. Tudo que um curitibano quer é falar rapidinho com alguém, já que é inevitável que se fale. Como estudante, eu a fiz se lembrar de um neto que estava em outra cidade, cursando odontologia. Disse-me ela depois. Sorte minha. Estudante o quê, filho? Disse a senhora, abrindo um pouco mais a janela. Pude sentir o cheiro que vinha das panelas. Feijão e couve, deduzi. Jornalismo. Estou fazendo um trabalho sobre o Dalton Trevisan. Um silêncio tomou conta da janela. Dava para ouvir o chiu da válvula da panela de pressão. Ele não gosta de falar, não. Sim, eu sei. Mas eu gostaria de saber da senhora como o Dalton é como vizinho, sabe? Ela sabia, mas pouco me contou. Conforme falava palavras vazias que se encaixariam na descrição de qualquer vizinho, foi fechando a cortina discretamente, de forma que, ao final da conversa, praticamente me despedi do vidro da janela. Andei pela quadra na esperança de cruzar com o senhor em suas caminhadas matinais. Vi na imprensa pelo menos uma meia dúzia de fotos onde a sua imagem é mostrada pelas calçadas de Curitiba, com um boné, um agasalho esportivo. Parece pouco alto, não? Um tipo comum, diria eu. Se não o conhecesse desses retratos, jamais suspeitaria se tratar do vampiro da nossa província. Formulei a primeira pergunta que lhe faria caso o encontrasse. A sua resposta seria mais ou menos assim. Veja o que acha, por favor. Eu já me satisfarei se puder passar por uma pessoa igual às demais, comportando-me de tal maneira que ninguém se detenha para me observar. Familiar, não? Como sabe, é um trecho da conversa entre o dono do castelo mais famoso da Romênia e o seu procurador, Jonathan Harker,
um anônimo em sua própria cidade. É assim que o senhor pretende ser? Outro dia, encontrei por aqui o recorte de jornal de uma reportagem escrita pelo nosso amigo em comum, Manuel Carlos Caran. Tem a presença dele como uma constante, sabe? Às vezes escrevo como se ele me espiasse por detrás dos ombros. Acho, sem exagero, que o Caran seria capaz de fazer isso se ainda estivesse entre nós. Quando fosse flagrado, daria aquela risada discreta por baixo da barba branca e faria algum comentário que praticamente poderia deixar estar escrito em um livro do Cortázar. Neste papel amarelado de jornal, MCK, diz que o senhor é um espião de Curitiba e que jamais poderíamos desvendar a identidade, sob pena de colocar a sua existência em risco. Publicar a foto de um espião é matar o espião. Atesta. E vai além. Como um vampiro poderia estacionar em paz diante de uma banca para percorrer a primeira página da tribuna, se a cara do vampiro fosse a mesma na página exposta e nos olhares curiosos? Considera-se de fato um espião, Sr. Dalton? Tal como o conde, o senhor pretende ser simplesmente mais algum entre os demais? Não tem um pingo de vaidade dentro desse corpo que parece desafiar seus mais de 80 anos? Ou esse anonimato é a expressão máxima de sua vaidade? Eu não deixo de rir ao me lembrar ainda desse passeio insólito aí pela sua região no bairro Alto da 15, onde seu castelo de esquina reina absoluto. Cruzei com outro vizinho, e este foi um pouco mais solícito. Arrisco dizer que não era curitibano e, no mínimo, recém-chegado da vizinhança, acredito. Outro dia, disse-me com um leve sotaque carioca, o Dalton foi lá em casa e pediu uma xícara de açúcar. Eu lhe dei, achei um senhor simpático, apesar das poucas palavras. Na semana seguinte, me senti na liberdade de dar uma passada na casa dele. Por coincidência, nesse dia me faltou café. Fui até lá e... sabe que ele nem me recebeu? Pediu que a empregada me passasse o pó pela porta. A partir daquela troca de gentilezas mal sucedidas entre vizinhos, penso que o estrangeiro tenha entendido o que é ser curitibano em sua expressão máxima. Eu estava faminto ao fim desse dia e cansado de alternar entre as caminhadas na quadra e a espera dentro do meu velho Del Rey. O rádio já não sintonizava estação alguma. Resolvi deixá-lo em paz, ao menos naquele dia. Fui para casa e durante a noite sonhei com as janelas do seu castelo. Não reparei sequer no jardim que mantém ao lado de sua casa. Disseram que é extremamente bem cuidado, certo? Fiquei somente com as janelas na cabeça. De que serve uma janela se ela é mais fechada que uma parede? É a tentação da curiosidade que jamais será saciada. Assim se mantém o mistério. Ainda as janelas. Relembro aqui o primeiro momento que as olhei. Sempre fechadas, como se protegessem uma realeza de um castelo. São janelas grandes e pesadas. Uma casa que guarda algumas dezenas de anos de história daquela Curitiba que tanto evoca em seus contos. Por quê? Fantasio e tomo emprestada a pena de Bram Stoker. Quando o visitante lhe pergunta se poderia frequentar qualquer dependência do castelo, inclusive os quartos fechados, o senhor pode frequentar qualquer dependência do castelo, exceto aquelas cujas portas permaneçam trancadas à chave e nas quais certamente não desejará entrar. Qual seria o motivo para alguém não desejar entrar em um lugar para o qual a curiosidade já o atiçou? Acho que essa pergunta guiou boa parte dos escritores da nossa cultura, em verdade. Alice, através do espelho, desafiou a ordem do conde. Os personagens transgressores mais marcantes estão constantemente violando essa lei imposta pela nossa própria censura. Toda família tem uma virgem abrasada no quarto. Me diz o senhor, no Vampiro de Curitiba,
É disso que o visitante insólito terá medo? Mas não é esse justamente o desejo que move o seu Nelsinho, o vampiro de Curitiba, sempre à caça das polaquinhas, nas saídas das lojas, das escolas, na fila do ônibus? Para onde vão essas pequenas pérolas da nossa cidade, se não para os quartos de portas fechadas e janelas invioláveis, como a de seu castelo? Perceba, ou melhor, percebo que escrevo mais pelas perguntas do que pelas poucas respostas que aparecem nesse texto. Acima de tudo, trata-se de uma tentativa de colocar coerência nesse meu desejo, que parece ser apenas o de escrever. Mas não é só de escrever. É desejo. De quê? Pelo quê? Uma pausa. Por favor. Passaram-se algumas horas do parágrafo anterior. Busquei recobrar o sentido de estar escrevendo essa carta que parece ser escrita para mim. Eu vampirizo que o senhor deixa escapar em seus contos. Pareço um mendigo atrás das últimas baganas espalhadas pelo chão da noite. Quando não acho em mim, procuro no senhor. Afinal, por que as janelas estão fechadas? Existe uma razão para que tudo seja como é. Se lhe fosse possível ver por intermédio dos meus olhos e julgar por intermédio do meu conhecimento, talvez conseguisse compreender melhor. Drácula fala pelo nosso anônimo mais célebre, penso. Existe algo que insiste em gritar no meu peito. Eu sou um daqueles tipos que, numa festa, escolhe o canto mais discreto. Observo a vida correr com medo de entrar no carrossel. Não me faço de vitrine. Jamais. Sou um voyeur de emoções nas quais poucas vezes ouço molhar os pés. Ando descalço até, mas somente nas calçadas aciadas da minha racionalidade. Converso com as pessoas na exata medida que minha inteligência consegue se mostrar interessante. Falo pouco, controlo as palavras. Quando, por descuido, solto o discurso além do filtro, procuro vigiar a frase que sai no instante em que reverbera no espaço. É quase um relatório instantâneo, logo depois de cada expressão, antes mesmo da reação do meu interlocutor. Fico tentando imaginar quem sou, este que fala, além da imagem que pretendo manter. Não gosto de perder o controle das palavras e, por isso, falo pouco. Se pudesse transcrever as minhas conversas, o número de caracteres certamente ficaria aquém do que já escrevi na vida. Escrever é mais seguro do que falar. O silêncio. Talvez por isso tenha procurado a sua literatura, Sr. Dalton. Um homem que trilhou o caminho da concisão, que fez de sua ficção o caminho mais curto para o silêncio, do conto ao haikai. Uma polaquinha na sua voz é muito mais do que uma mocinha loira com seus trejeitos de descendente de polonês. Vejo um universo de imagens sedutoras, perversas, fetichistas, com cheiro, forma e volume, textura de 7/8 de seda. Chego a me excitar, a imaginar o seu vampiro buscando a última fêmea da noite. E são tão poucas palavras para falar de um universo. Busco fazer da minha vida esse exercício de concisão,
Só me falta ser gênio. Ou ao menos ter a competência de um escritor para trazer as palavras certas durante as experiências que se apresentam à minha frente. Mas tenho poucas habilidades para conversas. Falo pouco e errado. Digo palavras concisas que soam estranhas nesse mundo de prolixidade. Tento corrigir aparando o rabo das palavras pelo ar, mas esse antídoto pede ainda mais palavras. O círculo vicioso leva ao chão todo o projeto. E já não sou mais um observador nessa festa, na qual escolhi um canto privilegiado para observar. As palavras erradas me colocam jogando como todos os outros. Mas existe um ainda que observa. Observa a incapacidade daquele que se revela humano. Por que são necessários dois, ó Senhor, para se fazer amor? Diz o Neucinho em um momento de desabafo. Queria ser um, apenas um. Me parece que acima do escritor é ser dois, no mínimo. Um que joga, outro que analisa. 80% no analítico, quando possível. Mas o que sobra, um restinho de energia, mínimo possível, fica para o player. Esse jogador incapaz, mas necessário para que a ação se desenvolva. Posso falar de emoções que não conheço? Uma cena da infância. O garoto desajeitado no banco de trás se segura nas curvas do cinto de segurança jogado. Os anos 1980 ainda não haviam colocado a obrigação de usá-lo. O Fusca parece grande para o menino, em que em 10 anos irá amaldiçoar o pouco de espaço do carro para suas primeiras saídas à noite. Por hora, quem dirige é a mãe em direção à missa do 7º dia de um parente. No outro banco da frente está o irmão mais velho. O caçula gosta da companhia dele. Um garçom que deixou de trabalhar nessa noite, já que a mãe não dirige sozinha no período noturno. As luzes passam rápidas pelo olhar de um garoto. Uma garota fina marca o vidro lateral do Fusca. Cada gotinha faz a luz difusa. Difuso é um conceito que o menino aprenderá anos depois, quando for estudar fotografia na faculdade. Até aquele momento, acha engraçadinha as luzes caindo como partículas de raio pelo vidro, enquanto sacoleja deitado no banco. A mãe reduz a velocidade. E no mesmo instante, o irmão abre a janela emperrada com alguma dificuldade. Ambos passam a falar mais baixo, observando algo que deve ser muito importante ali fora. As luzes amarelas que até então marcavam as gotinhas no vidro do garoto dão lugar a reflexos vermelhos e azuis passando em um ritmo lento. O garoto então se levanta, aproveitando o carro quase parado, e vê o corpo estendido no chão. Morto? Deduz que sim, quando um bombeiro cobre-lhe o rosto com uma lona preta. Que já lhe escondia parte do corpo. Um carro amassado ao lado, uma moto jogada ao chão, o capacete quebrado perto do meio-fio. Era a segunda vez na semana que o garoto via a morte tão perto. A primeira havia sido no enterro do parente, e agora o desconhecido motoqueiro que foi atingido na rua movimentada em frente à igreja onde seria a missa. O garoto sentiu pena do morto estendido ali embaixo e viu que a mãe buscou no porta-luvas uma caixa de lenço de papel. O mais velho lhe ajudara enquanto buscava por ali um isqueiro para acender o cigarro. Sentiu saudade de seu pai, que certamente naquela hora falaria algo de tranquilizador. Na semana anterior do velório, seu pai manteve-se firme. Não tinha o perfil de quem se emocionaria em público, talvez nem sozinho.
E aquela firmeza, tal qual uma rocha em meio a soluços e desabafos, atraía vários parentes para perto dele, como que buscando o conforto e as curtas palavras de apoio que tinha para dar. Naquela semana, aquele garoto, que nós dois sabemos ser eu, leu o conto Uma Vela para Dario. Já havia passado os olhos pelos textos várias vezes, mas nunca com a coragem suficiente para ler de fato. Não lhe agradava a ideia de alguém ganhar como presente ou homenagem uma vela acesa, parecia prenúncio de coisa ruim. Evitava o conto com o mesmo pudor que muitos têm ao desviar dos assuntos relacionados à morte. Mas naquela semana, quando voltou da missa do tio distante, sentiu que algo dentro dele o capacitava a entender sobre o que aquele escritor, meio tarado, palavras do seu pai, falava. Leu, tendo em sua memória o cheiro das coroas de flores do cemitério que homenageavam o parente falecido. A leitura daquela noite antes de dormir fazia reacender no garoto a parafina queimando ao lado do falecido. Quatro parágrafos falando de uma emoção de infância na terceira pessoa. Mais fácil me expor assim. Pensa igual, Sr. Dalton? Sempre que abro um livro, tento fazer o mesmo com os meus próprios sentimentos, ou encerrá-los. É fato que eu vi um homem morto atropelado no dia da missa de 7º dia de um parente. Eram 2 corpos, 2 cheiros de morte na mesma semana. Seria apenas uma imagem esquecida e amarelada na vida de uma criança que ficou lá em Santa Felicidade, que ainda se esticava no banco de trás do Fusca. Mas a partir do momento que aquela história foi cruzada com um texto seu, essa emoção ficou eterna. O visitante que fica preso no castelo do Conde Drácula, pergunta para o anfitrião se pode entrar pelos cômodos do local. O vampiro, ainda oculto, diz que não, que só poderia entrar nos quartos caso ele tivesse a capacidade de enxergar com os seus, do vampiro, olhos. E a sentença é essa. É a sentença definitiva para que se estabeleça uma barreira intransponível que Jonathan Harker não ousara avançar. Eu me sinto dessa forma. Leio vez ou outra Uma Vela para Dario e tento sair daquela semana do cadáver do desconhecido no chão, dos parentes chorando a morte de um velho da família. Cada palavra sua atesta-me que não tenho a capacidade de entrar em seu castelo. Não enxergo nada além do que está dentro de mim. Vez ou outra, passo em frente à sua casa. São janelas grandes, não é? E sempre fechadas? Já bati no portão certa vez. Fiz igual criança travessa. Saí de perto antes que alguém pudesse atender. De longe, no anonimato da cidade, vi que ninguém veio à porta. Mas havia alguém lá dentro. Uma sombra sentada no cômodo separado da casa. A cabana do vampiro, dizem. Onde o escritor trabalha, publicaram em um jornal. Com um pouco de esforço, poderia ouvir a caneta desenhando os muitos vícios e poucas virtudes de Curitiba no bloco de papel. Naquele dia, reli o conto do Dario. Reli para mim. Lembrei-me do tio falecido e do morto anônimo. Não tinha o mesmo direito de entrar lá em seu castelo. Reli as últimas páginas. Quando me repeti na história do castelo, não? Bom, eu acho que o escritor sempre no mesmo João e da Maria saberá perdoar. Também me sinto como que conservando um parente senil. Às vezes eu tropeço nas ideias e ele finge entender, quando, na verdade, sequer pode me escutar direito no almoço barulhento de família.
Escrever para o silêncio é mais ou menos assim. A gente fala e mente para si mesmo, que é compreendido. Mais uma cena de infância. Ela chegou lá em casa em um carro azul esportivo. Opala ou Maverick, acho. Desceu com a ajuda de um amigo do meu pai que dirigia o veículo. Escutei o ronco do motor esfriando. Lá, 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 lá. A saia vermelha, ela colada às coxas, tipo lápis, minha mãe diria mais tarde, elogiando, porém, querendo alfinetar. Dava para ver uma ponta da anágua preta de seda que se mostrava perto do joelho. Blusinha branca soltinha, bolsa saboneteira. Minha mãe também falaria sobre isso dias depois. Quanto menor a bolsa, mais escusa a intenção da portadora. Batom vermelho, cabelos loiros oxigenados. Bom, para mim, apenas loiro. O adjetivo foi dado pela minha mãe assim que saíram de casa. Não me lembro bem o que o casal foi fazer lá naquela noite. Era um amigo de trabalho do meu pai que havia acabado de se desquitar. Desquite era uma palavra ainda pesada para aquela Curitiba de 1980 e pouco. Pelo menos para a Curitiba que eu conhecia. Um garoto de 5 ou 6 anos, filho mais novo, que andava de bicicleta com toda a desenvoltura nos limites da rua na rua sem saída. No final de semana, a fronteira era ampliada para a quadra, mas aí sob a vigilância do meu pai, que aproveitava o passeio para comprar jornal. E foi um sábado daquele que ele me veio com uma pergunta, aliás, das poucas que eu via dirigir a mim. Ele sempre foi homem de respostas. Você gostou da polaca, não é? Continuamos andando. Ele não estava esperando a resposta, mas estava certo. Eu havia gostado da polaca. Passei boa parte da noite, tal qual o bichinho, pedindo agrado da visita. Pacientemente, ela me dava atenção enquanto o pai, o amigo, conversavam sobre os planos de abrir uma empresa ou continuar investindo em overnight, naqueles anos de inflação turbulenta. Minha mãe, na cozinha, avisava que o jantar atrasaria mais um pouquinho. E eu, trazendo os brinquedos para a sala, onde a loira paciente me dava uma atenção que jamais eu havia tido de uma mulher estranha. Cada frase que eu falava parecia causar um efeito de encantamento sobre ela. Eu até notava algo de construído naquela simpatia sedutora. Mas era bom deixar ser levado pela atmosfera que a mulher do amigo do meu pai provocava em mim. Você já sabe escrever? Sim, eu já sabia. Que caderno bem cuidado. E era, de fato, sempre no começo de cada ano, a extensa lista escolar do de colégio de freiras incluía alguns metros de plástico para encadernar os cadernos e livros. Era uma decisão colocada sobre as minhas mãos. Qual cor eu escolheria? A capa daquele ano, que encantava a polaca na sala de casa, era vermelha. Ela correu as unhas pelo plástico teso da capa por um longo instante. Não tão longo, estou fantasiando. Fez uma pressão suficiente para esticar o material levemente de cima para baixo, com a ponta dos dedos, com um cuidado que não arranhava a capa. Senti na espinha o arrepio daquele gesto subindo até a nuca. Ui! As unhas eram vermelhas. Só então ela abriu o caderno e pôs-se a ler as minhas primeiras escritas. Caderno de língua portuguesa. Não teria sido apenas uma coincidência. Daquela leitura, maquinalmente interessada, talvez tenha ficado em mim essa vontade de seduzir pelas palavras, mesmo que seja uma encenação. Falsa, como todas são.
Eu finjo que sinto o que escrevo, você finge que se encanta pelo que eu sinto. E neste jogo de emoções construídas, nós nos encontramos a cada página. Você escreve com uma letrinha tão bem cuidada. Eu escrevia com a letra desenhada, que minha mãe forçava a treinar no caderno de caligrafia. Pela primeira vez, vi sentido nos exercícios. Gosta de imaginar as histórias? E as histórias podiam ser imaginadas? Tem um monte de livros lá no meu quarto. Já diz o velho Freud que o inconsciente toma forma em palavras. Levar a Poloquinha para o quarto com a desculpa de que usaria algumas tantas vezes em anos vindouros. Um pensamento. Só me conte seus segredos se não tiver medo de ser denunciado por eles. Eu vou guardar com a força de um sentinela abnegado. Lembre-se de que toda vez que você olhar para mim, irá se lembrar das palavras do seu sofrimento. Se você não estiver disposto a enfrentar os seus medos, que estarão guardados com toda a hombridade no meu coração, não me conte nada. Você irá querer me matar para que eu leve para baixo da terra os seus temores. E eu, fiel, talvez nem tenha coragem de me defender. Irei para longe de você por amor àquela cumplicidade. Se você não estiver disposto a sustentar os seus suplícios, que me revelou em desabafo, nosso amor estará em risco. E por amor àquela nossa cumplicidade, que talvez você sequer lembre, eu me manterei fiel. Você já disse que houve os problemas de amigos, mas sabendo que no fundo todas aquelas dores podem servir de material para seus contos. Seria uma sina, uma predestinação, algo que não consegue controlar? Um escritor é um vampiro de almas, eternamente condenado a sugar sentimentos vividos? Não acho sinceramente que alguém lhe conte segredos próprios, somente os roubados. Será possível roubar um sentimento que no fundo não seja nosso? Vampiro, aí está uma das razões do ódio que a cidade também lhe dedica. Por isso, o anonimato é máscara que lhe cai bem. Encontrei na biblioteca pública uma foto sua quando jovem. Seu rosto toma a página inteira e mais um canto da outra. É uma pose de leve perfil, olhando para a lente. Encontrei na biblioteca pública uma foto sua quando jovem. Seu rosto toma a página inteira e mais um canto da outra. É uma pose de leve perfil, olhando para a frente da câmera com quem a desafia. Parece dizer para o fotógrafo que sabe de algo que não será nunca registrado pela película 35mm. Um sorriso que me parece ter sido colocado para fora, meio segundo antes do diafragma abrir e desmontando ao fim do clique do disparador. Uma daquelas expressões prontas para se resolver em uma situação que pouco nos apraz. Expressões, às vezes, são assim. Máscaras que nos tiram e nos colocam no anonimato. Uma porção e meia de igualdade necessária para essa convivência entre os outros. Ver a foto de um vampiro que não se deixa fotografar não me deixou tão interessado quanto imaginar qual sua face antes da lente ser sufocada na expressão montada que estampou a revista. Sei que é uma das suas raras fotos consentidas, mesmo assim, não me convenceu. Guardei comigo uma cópia. O vampiro disfarçado de si mesmo. Bela Lugosi não faria melhor. Penso no senhor, seu Dalton, ainda jovem, com 20 e poucos anos, após publicar aquela série de crônicas de viagem na revista Guaíra. Além de ser um tanto quanto inusitado ver o contista como cronista, estes textos me revelam o princípio do seu projeto literário. A aventura
não está na distância? Nada muda em longe terra. Pequei sem nenhuma fantasia. Aos poucos pecados que aprendi em casa, num jeito invariável de morder o pão. Nenhum cheiro. O podre dos peixes na areia ou o sândalo na boca de uma beduína alterou a curva do meu nariz. Nenhuma viagem mais me atrai. Deitado na cama, neste quarto, posso andar tão perigosamente como pelas ruas dos mares, entre peixes e homens. Foi o que disse. Imagina o escritor ainda jovem, logo após a experiência que lhe marcara profundamente. Fala do acidente na fábrica da sua família, quando o equipamento explodiu ao seu lado. Olhei pela primeira vez a morte dentro dos olhos, e mais do que sofrimento físico, doeu a revelação de que era mortal. Nesse dia, nasceu o escritor. Arrisco. Mais do que o nascimento do escritor, nasceu o desejo de ser imortal. E nada mais apropriado para essa imagem do que a figura do vampiro. E para isso fez necessário existir sem ser notado. Observar como um espião, sem deixar rastros. Aparecer e desmaterializar-se de acordo apenas com os próprios desejos. Um vampiro de almas, reinventando-se a cada repetição, reescrevendo-se a cada edição, dono absoluto da sua palavra e do seu silêncio. Um projeto literário que exigiu mais do que pena de escritor. Tomou-lhe a vida completa, tal qual um vampiro condenado ao próprio destino. Esse seria o princípio de uma possível biografia? Uma declaração do seu desinteresse pelas viagens além da fronteira da sua terra. Um testamento vivo do seu desejo pela imortalidade. O que lhe interessa cercado apenas pelas araucárias curitibanas? Nada tenho a dizer fora dos contos, seria a sua resposta. As suas moedas dadivosas jogadas no chapéu deste escriba pedinte. Eu aqui, mendigando palavras de quem delas fez um castelo de silêncios. Entendo, com uma boa dose de esforço, seus receios. Cada palavra traz dentro de si um tanto de morte. Cada frase jogada na imprensa lhe tira a possibilidade da reinvenção do mínimo que pratica a cada nova edição de seus livros. Lá é possível editar a fala do outro? A palavra morre ao sair da boca. Sim, morre. Exatamente o oposto desse projeto imortal de quem assina como vampiro. Um vampiro de almas. Penso no quão difícil seria escrever uma biografia do mínimo. Retratar uma vida vivida entre poucas paredes, que não impediu de criar um mundo chamado Curitiba. Imagino como esse escritor recluso em sua casa, andando da cozinha até seu gabinete de trabalho, suas fotos de família em porta-retratos, as louças do casamento, o cheiro da casa mista de madeira e construção, o armário onde guarda as frutas que compra nos passeios até o mercado municipal, uma pequena estante com poucos livros, uma porta rangendo, seu pijama pendurado em um antigo cabide de madeira, os remédios postados no criado mudo, um bloco de anotações na penteadeira, o cheiro de naftalina que vem de uma gaveta, o barulho das teclas. Usará computador para escrever? O que seria de uma biografia que avança para o passado, partindo do presente, desse escritor envolto no silêncio? Quais termos de negociação que fariam Dalton Trevisan abrir sua rotina para deixar seus detalhes apontarem as pistas que preencham tantas lacunas? Existirá um possível pacto entre biógrafo e biografado que viabilize tal empreita?
Uma biografia que nasce do silêncio. Talvez. Olhe para nós, falando sobre o nascimento para quem já desenhou uma vida em busca da imortalidade. Vampiro ou fênix? Com qual dos mitos vamos ficar? Se continua a negar entrevistas, que seja assim, mas que permita a presença parda de um observador atento e silencioso, que se poste em ponto de vista privilegiado, sugando a seiva vital de seus sonhos a partir da rotina do Criador. E se essa posição de observador avançar para que o silêncio do vampiro seja transmutado em palavras, que glória seria! Novamente a pergunta: que pacto faria este projeto possível? Há como fazer uma biografia nascer a partir de um trabalho feito respeitando o silêncio do vampiro? Por fim, pergunto para nós: morreria se lhe fosse vedado escrever? Ou melhor seria dizer, mesmo que contrariando Hilke, morreria se alguém escrevesse sobre você? Cordial abraço, Luiz Andrioli. Aplausos! Evoé! Esse foi o texto Carta para um Velho Vampiro, de Luiz Andrioli. Parabéns, elenco, parabéns, Mariana Zanetti. Esse projeto foi de um carinho afetuoso, em tempos de crise sanitária, foi de um afeto muito grande para todos nós do elenco. Muito obrigada, Luiz. Acho que a gente abre agora para chat, para perguntas. Tadeu sempre vem com perguntas maravilhosas, Andrew também. Eu queria que o Andrew falasse um pouco também sobre aquelas imagens do livro que eu adorei, achei super interessante, que ele postou no grupo sobre o Luiz Andrioli. Queria que a gente debatesse um pouco disso. Como foi a leitura para vocês? Quem começa a falar? Eu acho que o Andrew travou. Bem, queria agradecer mais uma vez ao Luiz por ter aceitado participar desse projeto com a gente, com esse texto riquíssimo, maravilhoso, cheio de informações. Foi muito gratificante nós, atores, termos estudado esse texto, ter lido hoje esse texto, encerrar essa temporada, né, desse projeto. Esse projeto foi muito maravilhoso, tanto que eu mandei de novo com esse mesmo time para o mecenato, né, na semana passada, e convidei o Luiz Andrioli para continuar com a gente nesse projeto, sendo nosso entrevistador, porque, além de tudo, ele é jornalista, né, Luiz? E muito obrigada. Luiz, me fale um pouco sobre esse trabalho, sobre a estética desse trabalho. Fala um pouquinho para as pessoas que estão assistindo sobre isso, assim. Olha, eu estou mudando muito de opinião sobre esse texto, porque eu acompanhei a leitura de vocês na semana passada e senti algumas coisas, hoje já senti outras, né? Porque vocês colocaram outra carga emocional, claro, uma carga de apresentação mais, né? Não apenas uma carga de uma primeira leitura de mesa, como foi na semana passada. E eu me sinto assim na obrigação de deixar ele à altura do que a ideia pede, que é você falar para um dos maiores escritores vivos mundiais, né, que é o Dalton Trevisan. Então, assim, eu acho que ele ainda fez uma crítica, né, ainda tem cara de conto, porque é um conto,
mas numa próxima leitura, né, em tendo uma outra oportunidade de colocar isso em cena de volta, eu espero que presencial, né, pós-vacina, que venha, ele precisa ter uma embocadura melhor, né, precisa ter assim, algumas frases mais curtas, um lapidar aí, porque isso é muito Dalton, né, como eu já falei em outras ocasiões, o Dalton ele leva para o conto o esmero da poesia, né? O conto do Dalton não tem o que tirar nem pôr, como um bom poema, um poema de Fernando Pessoa, um poema de Paulo Leminski, de Mário Quintana. A gente olha aquele poema, ele é uma joia, é como um cristalzinho lapidado num martelinho bem pequeno. O conto do Dalton tem isso, né? Então eu quero que essa carta, numa próxima invenção cênica nossa, ela chegue pelo menos um pouco perto do que o Dalton consegue, né? Um lapidar das frases, e isso é bom para o ator também, né? Não à toa. O Dalton foi tão montado em teatro, né? O Vampiro da Polaquinha ficou anos em cartaz, Mistério de Curitiba, Pico na Veia, né? Tantos textos dele que foram levados em cena aí, aqui em Curitiba principalmente. Então, a estética a gente vai descobrir junto, né? O texto é só um texto do teatro, ele é um meio, né? A estética do ator, o teatro é a arte do ator, né? O texto tem que facilitar a vida do ator. Então a estética a gente vai descobrir junto. Mas o que eu tenho hoje é que é um texto confessional, né? O Richard falou algo muito legal na semana passada no nosso ensaio. É um texto assim que ele é falado com a melhor coragem do medroso. Eu gosto muito disso. Eu acho que essa é a estética, viu, Richard, que você traduziu ela para mim. É a estética da melhor coragem do medroso. Eu gostei realmente muito disso. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos lá. Eu acho assim, o Dalton Trevisan, ele tem uma coisa, você fala assim, matemático, né? Eu acho que é uma coisa matemática mesmo, é uma coisa de 2 mais 2, 4, é silogismo. Sentou, deitou, olhou, beijou, ela saiu, ele gritou. Sabe, ele tem umas coisas assim de haikai, né? Eu acho que você poderia agregar a esse texto, porque ele é uma coisa confessional dialógica, né? Que se passa dentro desse curioso menino que quer desvendar esse vampiro, cacete, que está lá dentro daquela... que estava lá dentro daquela casa e que não sai, aquela casa fechada, aquela coisa, aquela curiosidade, né? E é muito interessante que, levando por esse canal que você falou do medroso, e acho que todos nós, né, no livro do Jung, que tem tipos de personalidades que a Nise da Silveira escreveu, introspectivo, introvertido, extrovertido, que é muito bom para os atores, para a criação de personagens, você oscila, assim, parece que esse menino vai virando um homem, ele vai crescendo, vai criando um pouco de coragem, né? Então, na dramaturgia de direção, por exemplo, hoje eu tenho dirigido muito tempo, estou me lapidando como diretor, estudando muito, e a direção, ela requer uma dramaturgia de direção. Então, se você, enquanto autor, estiver disposto a, junto com diretores, ou o diretor que você escolher, a Mari, sei lá, quem for dirigir o texto, a construir essa dramaturgia de direção, acho que você vai ter uma peça maravilhosa. Porque também tem uma coisa no teu texto, o Andreoli, que parece assim, ele oferece um mel para atores, sabe? Ele é um mel, ele traz um cheiro, ele traz uma coisa dionisíaca, ele traz o prazer de atuar. Dá uma vontade de fazer louca, sabe? Dá uma vontade de contar essa história. Então, eu, como ator, eu fiquei muito inebriado, adorei, e também porque eu amo Curitiba profundamente, até tenho um álbum que já está chegando aos 13 anos, que eu faço Curitiba Meu Amor, que são fotos em sépia, que eu comecei a fazer na madrugada, no silêncio absoluto, das noitadas que eu saía pela noite. Em Curitiba eu aprendi que não se fica muito tempo parado na rua, né? Na madrugada eu tirava as fotos caminhando, né? Porque qualquer vacilo você é assaltado, né? Mas ao mesmo tempo essa agressividade que a cidade apresenta e traz na madrugada e nos seus
nas suas intercomunicações, né? Ela requer uma destreza, e parece que o Dalton, ele pegou isso, sabe? Ele sobrevoa as mentes humanas. Então, no teatro tem o espaço teatral, o espaço dramático, o espaço da encenação. Quer dizer, né, a Annie Ubersfield e tantos teóricos, Patrick Pavie, falam muito disso, os diferentes espaços em que acontece a ação dramática. Daí você pensa da vida real e teatro é uma grande artificialidade, e o teu texto, ele propicia, e eu acho que é muito humilde da tua parte falar, não, eu preciso lapidar, você falou isso da outra vez, falou agora também. Queria que você falasse um pouco disso, dessa sensação que te dá, porque atravessaram os anos, você escreveu esse texto quando tinha 25 anos, me parece, você falou isso, e hoje você, né, já tem aí seus 90 e tantos anos. Queria que você falasse um pouco desse silogismo, que eu acho que você vê ali onde pode ser lapidado, mas você já viu textos teus também encenados, e provavelmente com essa visão de que você já viu sendo encenado, junto com aquilo que você já vê probabilidade de cortes que dialogam diretamente com o diretor, que possam colocar os atores ali, dando o recado muito, né, tabuf, como dizia Antunes, tira, corta! E vai para a cena. Porque fica, né, que teatro não é tese, né? Teatro não é ficar uma tese, somente quando tem discussão de relação, que é uma coisa chata, eu vou, não vou, vou, não vou, você desce, não vou, se foi, você foi, eu fui, não foi, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa, só um pouquinho assim dessa sua coisa de, você fala isso muitas vezes, eu vou lapidar, vou cortar como um cirurgião, né? E a gente aqui, a gente leu, né? Eu, por exemplo, me empolguei muito, né? Não se empolgue, mas eu me empolguei, eu fiquei muito feliz, eu adoro leituras dramáticas. Mariana foi muito feliz, esse elenco aqui incrível, já falei isso em outras, porque a leitura, ela dá um mel, é como se fosse abelha, assim, que para a gente que é ator é um mel, a gente sente o cheiro, olha quanta coisa eu posso fazer aqui, né? E é um universo de N, né? Arquétipos da madrugada, do dia, da noite, que estão aí, né? E dentro da sua impressão desse jovem meio que, né, aqui, meio que entrando devagar na parada, mas se identificando muito com o mestre, né? Olha, Tadeu, tanta coisa legal que você falou, assim, sobre a dramaturgia do diretor, concordo. Para mim, assim, enquanto escritor, eu mexo demais no texto. Eu escrevo e reescrevo demais. Até publicar. Publicou, eu nunca mais toco nele, né, dos livros. Mas eu mexo muito. Agora, né, eu recebi um prêmio há pouco, deve ser publicado nesse ano, então, e era um livro que já estava pronto há 10 anos. Pronto há 10 anos. Eu olhei para ele e falei, não estava pronto há 10 anos. Paulo, escreve. Já tinha até revisado, paguei até revisão lá atrás para ele. E fiz de volta agora, a hora que a editora me convocar para entregar o texto, aí talvez eu dê mais uma mexidinha lá na frente. É isso. Quanto a esse texto, ele não nasceu para teatro, ele nasceu para conto. Aí eu tenho a obrigação de mexer, porque uma coisa é o texto para ler. Você pode parar, volta, pode ser uma frase maior, não entendeu, né? Você está vendo, você tem a materialidade da página. Se eu me propus a levar isso para a cena, eu tenho a obrigação de reescrever e lapidar e deixar com uma sonoridade melhor para o ator, e menor e mais adaptado para a cena, né? No ano passado, ano retrasado, a gente montou O Casamento da Filha do Palhaço, com a direção da Laura Haddad. O texto estava pronto, tinha um texto pronto. E quando ela falou assim, aprovou, captamos, o ensaio começa em um mês. Eu falei assim, dá para começar em 45 dias? Porque eu peguei o texto inteiro, só salvei o nome dos personagens e reescrevi tudo. Eu reescrevi tudo em um mês. Por quê? Por quê? Porque eu não sei. Porque era filme! Não era, não. Um lindo espetáculo de teatro. Ele foi reescrito em um mês. Não, ele era um roteiro, não era, Andreoli? Um momento político que eu achei que devia ir para a cena. E aquilo não estava registrado no texto de então. Então eu reescrevi tudo. Eu tirei uma semana para rever todos os filmes que eu gostava de circo. Chaplin, Fellini. Bebi tudo de volta. Bebi.
e só aproveitei o nome dos personagens, né? E claro, eu fiz isso com muita liberdade, porque era um texto inspirado numa biografia que eu escrevi. Então eu tinha a liberdade, né, de recriar ali, né? Mas é um processo meu, assim, eu não sou satisfeito com o meu texto nunca. Até publicar, né? E livro se publica, daí para mim morreu, aí eu não mexo mais, né? Mas enquanto tem essa possibilidade de mexer, ainda mais o texto que vai para a cena, eu gosto o teatro muda tudo, né? Muda. Tá vivo, né? Tá pulsando. Tá pulsando, exatamente. E lá no casamento, por exemplo, os atores, a gente teve um combinado lá de ter algum respeito ao texto, assim, bastante, né? Porque eu pedi e eles toparam. Mas em alguns momentos os atores colocaram algumas coisas, algumas frases. O Mauro Zanata, em especial, colocou algumas coisas. E eu gostei muito. Daí eu falei, cara, se fudeu. Desculpa o meu francês. Né? Se fudeu, porque roubei teu texto. isso é muito bom. Eu vou colocar na versão final e vou falar que é meu. Justo. Né? Mas, André, olha, não era um roteiro de segundo. Eu fui na estreia e tal, daí a gente conversou um monte. Eu falei, cara, isso é um filme para mim. Você falou, e era, né? Era um roteiro, não era? Olha, muitas coisas da minha vida que eu publiquei em livro, Tadeu, eram roteiros. E nunca deu certo, embora eu tenha trabalhado com televisão há muito tempo. Né? Então, algumas coisas assim, era para ser, não deu. Aí vira livro. Né? E nessa eu acabei publicando várias coisas. Então, ali era para ser. A história dos Queirolo, né, que é a base de tudo, nasceu como um documentário. Sim. Aí eu tentei fazer o documentário muitos anos, viabilizar, não deu certo, por talvez inaptidão com os mecanismos aí de fomento à cultura. Aí chegou uma hora que os velhos Queirolo estavam morrendo muito, estavam perdendo material de pesquisa. Eu falei, caramba, então antes de tentar o ideal do documentário, vamos para o livro. Aí nasceu o livro. Né? Aí, com o livro feito, na época eu fiz uma cirurgia meio pesada, eu fiquei de molho uns 2 meses. Aí eu peguei a história do casamento da filha do palhaço, que era um dos capítulos do livro, e transformei num filme, num roteiro, que também não deu certo. Né? Também não deu certo. Aí virou a peça. Aí quando virou a peça, eu olhei aquele roteiro, que estava assim, era o roteiro, mas funcionaria em cena também. Só que eu não gostei do ethos. Não gostei do que estava sendo dito ali. O ethos, sabe? Não, eu vou usar o circo para falar de outra coisa. Esse circo vai ser um circo político. Então foi isso, porque eu achei que aquele momento, em especial, março de 2019, a gente vindo de 2018, um Sim. governo todo, né? Enfim, foi aquilo que quem viu, né? Eu achei que no espaço privilegiado que eu estava tendo ali, precisava fazer isso. E eu acho que com o Carta para um Velho Vampiro, no momento que ele for montado, talvez tenha coisas a serem ditas naquele momento. Eu sei que a arte é atemporal, né? A arte tem essa coisa acima, mas é que eu sou jornalista por essência, né? Então eu penso muito no factual também, né? O que precisa ser dito agora? Isso é uma preocupação para mim. Outros autores talvez não tenham isso, né? Eu tenho isso. Tá? Mas é um momento muito histórico do qual a gente está vivendo, né? Eu também considero isso de máxima importância. A gente tem um poder subindo nos palcos, indo para as lives. A gente aqui, às vezes, ao vivo, a gente não tem muita audiência, mas depois isso vai para um número gigante, assim, que as pessoas consomem. Então, assim, eu também me preocupo muito com o que a gente está falando, porque eu acho que é um momento muito importante de desmonte da cultura, de desmonte da educação, que a gente tem que falar sobre isso, né? Tem que falar, é nossa obrigação como artista também, né? E tem uma coisa dentro disso que você fala, Lud. Eu, por exemplo, eu entrei no teatro sempre acreditando num teatro vivo, em movimento e de transformação. Então, para mim, o teatro é uma arte viva, e quando você vai estudar, então, todas essas lorotas que esses ditos ministros de cultura, pessoas vêm falar, demonstra completa ignorância sobre a trajetória histórica do homem, desde os tempos das cavernas, desde das pinturas rupestres e tudo. Você não pode ignorar a evolução humana, artística, de escrever, e depois, antes tinha os Incas, os Maias, a China, o Egito, daí que se configura na Grécia, século V a.C., que daí vem os grandes dramaturgos, vem o primeiro ator em cena, vem a dramaturgia, e depois vem N transformações históricas que o teatro atravessa. Você não pode dizer que nada disso existiu
e a Terra é quadrada, e vamos só rezar e daqui para frente para lá. Rezar, a espiritualidade é importantíssimo, tem a ver com a opção de cada um em tempos contemporâneos, mas a arte ela sofre uma evolução gigantesca, e as grandes civilizações, o que nós, enfim, você não pode acreditar que nós somos, eu sou aqui no meu mundinho, na minha terrinha, na minha cidadezinha, não. O universo é gigante, existe um mistério enorme. Então, a arte nos eleva para algum lugar. A dramaturgia teatral, eu acredito que um tipo de conto tem muito a ver, para mim, a sinopses. Quando você conta a sua vida, né? Quando a gente faz exercício teatral, eu falo, conte a sua vida em 3 minutos. A pessoa, eu nasci em tal lugar, é uma sinopse para um grande filme. Então, quando o André olha, você fala, isso aqui é um conto, mas esse conto, ele tem tanto ali, ele está tão condensado, que ele te propicia, assim, desenvolver um grande texto de teatro, ainda mais se você está na carpintaria, e também um grande roteiro, também se você está na carpintaria, por causa de todas as técnicas e tal, que você tem que entender ali, né? Mas eu acho assim, quando eu vejo a leitura sendo feita por esses atores aqui, e nós somos jovens velhos, né? Vamos dizer assim, porque somos vinhos. Jovens. A gente é seminovo. Porque a gente somos vinhos de barris que estão ali curtindo, nós somos, enfim, né? Nós, não dá para renegar que a gente estudou muito, que a gente trabalhou muito, a gente erra, a gente tropeça, mas eu não posso, como dizia o Antunes Filho, agrega o que você já tem com um novo. Então eu me empolgo quando eu entro assim nessa história de leitura dramática, e porque é novo, tem um frescor. E esse elenco aqui, né, eu acho que as pessoas podiam falar um pouco aí, porque cada um... Eu queria que o Andrew falasse daquela imagem que ele colocou do livro, que eu acho tão legal, acho tão poético. Me relembra, não... Imagem, do livro do Andrioli, com os rabiscos, que tá lá Freud, Nelsinho, Jamil, tipo... Eu acho aquelas anotações que você colocou pra gente, assim, tão inspiradora, e também queria aproveitar para perguntar pro Andrioli o que ele está se nutrindo, o que ele está lendo, que está mexendo com ele, para ele passar para a gente procurar para ler também. Tá, eu tô lendo coisas que desgraçam a minha cabeça, como se a gente já não estivesse desgraçado, né? Então eu decidi fazer um ciclo de leituras distópicas. Então eu estou terminando agora o 1984, do George Orwell. Anteriormente eu li o Fahrenheit 451, que é para desgraçar também, né? E daí, antes disso, eu li o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Foram 3 livros para desgraçar. Só que anteriormente a isso, eu tirei assim uns 4 meses. Agora talvez eu retome esse projeto. Eu tirei os 4 meses só para ler livros de autoras, mulheres negras, brasileiras. Então comecei lá de Carolina Maria de Jesus, Úrsula Passos, depois disso daqui, que é lindo, 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 Um Defeito de Cor, livraço, para em pé, tem quase 1000 páginas. Olha, então, não conheço. É bem lindo, deve virar ministério na Rede Globo em breve. Mas assim, no momento eu tô bebendo na fonte dos distópicos, desses 3 principalmente. Aliás, eu quero fazer um convite a você e a todos que estão assistindo essa live, os meus amigos. Está disponível no YouTube 7 da Dione Cardos, né? Que é uma autora preta maravilhosa, que dá aula e tal. E está disponível sobre a minha leitura, a minha direção, né? Minha concepção, mas que eu quero convidar que vocês assistam. Está lá disponível no YouTube. A Dione, ela está viva. A gente vai fazer lives dia 8. Vou fazer com a Geisa, Dione e Hellcrow, no Dia Internacional da Mulher. Que lindo, vamos ver, vamos acompanhar. A Ludmila falou para o Andrew o Andrew ele fez um estudo sobre o texto, né, Andrew? Na parede. A foto era do estudo do Andrew sobre o texto, Carta para um Vampiro. Sim, é lindo, quero que você fale sobre isso, por favor. Agora que eu entendi. Não é nada demais. Eu achei que você estava se referindo ao momento em que eu mostrei o livro do
do Andrioli. Não, é que é um procedimento comum para mim. Faço listas, né? A cada texto que eu pego, eu faço várias listas, na verdade, e uma delas eu fiz na parede e mostrei para vocês, mas eu faço muito mais. Eu faço listas de ambientes, de objetos. Eu acho que é um pouco da experiência como produtor em cinema, né? Fazer listas assim, mas isso me ajuda. É um processo muito pessoal que ajuda a ir se aprofundando e entendendo o texto, assim, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de ir falando o nome dos personagens, falando o texto caminhando. É só mais um processo simples, assim, que ajuda a entender cada vez mais e se aprofundar, porque eu acho que eu sou muito visual, e aí quando eu coloco as coisas no papel, ou numa folha maior, ou na parede, gosto de olhar para aquilo, né? Sento na poltrona e fico olhando. Dá para separar os blocos de cena, dá para imaginar qual personagem que conversa com qual, dá para fazer uma brincadeira de ligar um com o outro, se quiser. É uma simples estratégia para ajudar a entender melhor o texto e entendendo melhor os meandros, assim. Eu passo a fazer isso e passo a ver o quanto de personagem que tinha, por exemplo, no texto da Léo, que nós lemos, ou no texto do Andrioli mesmo, na primeira leitura, você não imagina que ia ter aquele tanto de personagens, assim, aquele tanto de cenas, né? Quando você coloca na parede, coloca para ser observado, você entende melhor e vê o quanto é muito maior aquele projeto, né? O quanto o autor se esforçou, o quanto ele está ali labutando e lapidando. E com o texto do Andrioli eu fiz isso também, foi uma delícia fazer, e agradeço, já elogiei, dou os parabéns novamente. Acho que ele deveria mesmo assim virar, no mínimo, um curta-metragem, entrar com um projeto aqui em algum edital paranaense. Seria lindo e merecedor ser filmado esse trabalho. Leve isso em questão, Luiz. Tá bom, obrigado. Obrigado mesmo. Eu quero ver seu estudo depois, manda uns prints, tira umas fotos aí para eu ver essa arquitetura do texto que você entendeu. Ah, tá bom. Eu mando para você, pode deixar. Um prazer, com prazer. Tá. Isso é uma coisa mais de cinema, de decupar a cena, de colocar tudo. É mais fácil enxergar quando você escreve, desenha, coloca para fora. Para olhar o conjunto. Bem de cinema, direto faz isso. Direto. A big picture, né? Olhar o quadro todo. Com roteiro faz isso também, coloca toda a cena, troca de lugar, você visualmente, mexendo, consegue dominar melhor a história, a situação. Saiu um livro agora recente do Nelson Rodrigues, uma edição do Asfalto Selvagem, que é outro autor maldito. Já explico por que falando do Nelson Rodrigues. Porque o Dalton também é um autor maldito que, por sorte, não tem sido muito cancelado, mas está perto disso, nesses períodos de cancelamento e tudo mais. Mas há uns anos atrás eu vi uma montagem de um texto no Sesc da Esquina que o cara repetiu o estilo do Nelson Rodrigues para escrever. E parecia um texto do Nelson. Com o Dalton, embora seja mais sutil, porque o Nelson tem o batata, repetir os adjetivos assim para confirmar, é mais fácil você identificar o estilo dele. Mas no Dalton é um pouco mais sutil, embora também seja bem identificável e bem específico dele. Acho que se quando você for repensar no texto, pode seguir por esse caminho também. A montagem do Ventre do Minotauro que o Mário Schomberger fazia tinha essa limpeza, esse texto enxuto, sem nada mais, sem nenhuma vírgula. Como você disse que ele vai decupando, limpando o texto até que não tenha nada no final, num caso extremo. Acho que é um caminho para seguir se você for pensar em reescrever Carta para o Velho Vampiro. Porque, como ator, eu enxergo assim, que em muitos momentos é você escrevendo para ele, ou o narrador falando com esse escritor, mas em muitos momentos também é uma coisa fora do narrador conversando. É uma cena de memória da infância, então ele tem liberdades para ir para qualquer lugar, que não seja só uma conversa com o vampiro. Gosto, boa provocação. Dalton é uma praga, né? Assim, quando eu publiquei meu livro de contos lá, O Laçador de Cães, né, que foi premiado, saiu por editora e tal, de fora, né? Editora de São Paulo, do jeito que a gente gosta de falar, né?
a primeira comparação, e na época existia crítica literária, né? Hoje está mais, existe, né? Mas assim, não tem tanta crítica literária em jornal, está mais difícil. E a primeira comparação foi, não, lá do sul, de Curitiba, tal, da terra de Dalton, Andreoli, que já estudou Dalton, sempre assim, parece que é uma praga. Assim, eu quero até ver se eu escrevo sobre isso, ou faço um projeto sobre isso aí, assim, para... como é difícil a gente ser escritor na terra que tem o maior escritor brasileiro vivo, né? Porque... Tudo sob a sombra do mestre. Sob a sombra do vampiro, esse é o nome. Sob a sombra... Mas vampiro tem sombra? Acho que não, né? Mas a gente se sente na sombra. Não, sombra ele tem, não tem reflexo. Não tem reflexo, né? Olha, cara, só essa frase que você colocou já dá umas 10 sessões de terapia, né? Pra gente entender. Sobre outra coisa que você falou, que você te interessa o factual, que eu falou agora, você reescreveu o casamento da filha do palhaço, mas acho importante a gente, às vezes, ir atrás dessa coisa do clássico e não mexer, de colocar também, de uma outra forma, o contemporâneo, o que precisa ser dito agora, nas palavras daquele cara de 400 anos atrás, de 2 séculos atrás. Acho que a gente vive muito na contemporaneidade e esquece que os clássicos são essenciais para a gente, assim, e dá para ser muito moderno num clássico, bem moderno e abusado no clássico. Nós estamos com uma overdose hoje em dia de realidade, né? A gente, todos vocês são produtores, né? Todos nós somos, né? Você vai escrever um projeto, parece que a gente tem que sempre a justificativa, né? Tem que se pautar em dados reais, nas pesquisas, na situação dos povos oprimidos, várias coisas que a gente tem que... Caramba! Será que precisa? E como é que fica o estado da arte, né? O que nos faz avançar, sublimar, né? Como é que a gente justifica isso aí perante uma lei de incentivo, um patrocinador, né, tudo isso. Então, eu acho que essa também é uma provocação boa, Fábio. Essa obrigação de se pautar pelo factual, né, nos limita um pouco. Acho que cabe um pouco de tudo. O ruim é quando desequilibra só para um lado. A gente pode ser bem plural, é importante ser plural. E um projeto como esse daqui da Mariana, acho que é uma felicidade a gente reencontrar textos. Não quero, é importante a gente falar porque o contemporâneo, embora eu fale disso dos clássicos, mas assim, é o cara que não tem muito espaço, né? É um cara que não é muito lido, não é muito visto, então ele precisa de voz. Acho esse projeto essencial, tomara que volte, que tenha mais coisas, que venha mais gente. Acho isso bem importante. Por exemplo, eu conheci o autor de Dilúvio em Tempos de Seca, estava lá no Café do Teatro, eu esqueci o nome dele, assim, depois eu falo para vocês. Ele falou, Tadeu, essa peça eu escrevi para o meu grupo, a gente ensinava, depois que o Wagner, aquele diretor lá do Rio, o Aderbal, pediu o texto para dirigir com o Wagner e a Júlia Gahn. Então, assim, na verdade... Ele era um texto da companhia acho dele. Acho que é o Bosco Brasil, não é? Acho que é não lembro assim. Mas o que eu queria dizer era isso, né? Existem muitos textos bons aí por aí, e às vezes as ideias são ótimas, e a gente fica assim, tipo, por esse preciosismo, né? De tem que estar bem. Eu, por exemplo, conheci na época que eu estava no núcleo da dramaturgia, eu voltei a ficar meio ser petista, né? Onde a gente pesquisa muitas horas, e aí eu descobri um artista plástico americano que ele demorava 30 anos, até 30 anos para terminar uma obra, uma pintura, porque ele pintava, parava, ia fazer outras coisas, depois de 10 anos voltava naquela pintura, terminava de novo, que ele achava que não estava pronto. Ele morreu, acho que a obra não estava pronta ainda. Então existe assim... E morreu na miséria, sem vender nenhuma obra também, né? Na maioria das vezes. Né? Aquele grande diretor, o Victor, né? O Victor, que dirigiu o Balcão de Jeangenei, que foi dentro da terra, e 40 metros para dentro da terra, né? Que a Teresa Raquel produziu e tal. É um cara que também morreu muito, né? Victor Garcia. Ele morreu, até onde eu sei, bem pobrezinho, assim, sem nada. Mas foi uma evolução no fazer teatral, teses e teses, porque foi uma coisa absurda, assim, montar uma arquitetura para dentro da terra, onde
todo mundo descia, subia por guinchos e, sabe, Deus Ex Machina, uma coisa assim, Tem entubada, cenas no YouTube. terina. Oi? Tem trechinhos no YouTube, que é bem legal de assistir. Então, bom, gente, eu vou finalizar minha parte aqui, senão eu falo muito. Quero agradecer a Mariana. Mari, muito obrigado. Eu sou teu fã, né? Ter feito Doroteia com você, para mim foi uma obra-prima, assim, foi maravilhoso, do começo ao fim, e ser teu amigo, você entrar nas aves, assim, tudo isso só reforça. E depois esse encontro aqui, eu não sei, o Richard, eu sou fã. Acho o Richard um grande ator cômico, uma pessoa humana, um ser humano fora do normal. O Andrew, eu conheci menino lá. O Tadeu, vai assistir Nossa Criança, e ele é um grande autor, um grande dramaturgo. Gente, né, a Ludmilla é uma coisa absurda, assim, os times da Ludmilla, o tempo de comédia, né? O Fábio Silvestre tem que falar, sabe? Sim, é um ator cômico, conheci menino, fazendo o trabalho de corpo lá com, né, Fábio Tavares, sei lá para trás, né, Fabinho? E a gente jovem. Admiro, tá em 7 comigo. Eu acho Curitiba tão maravilhosa. Há de haver um Dalton, um artista, para valorizar esses atores que existem aqui, porque são atores, produtores, diretores, pesquisadores. Todo mundo sabe que nos bastidores a gente, às vezes, come o pão que já amassou, mas a gente não desiste. Que nem diz uma cena lá dos Trapalhões, né? Até o final ele ainda mata o Piolinho pela mãozinha, com a mão amarrada e mata o Piolinho. Então, gente, parabéns para nós, parabéns para vocês. Eu amo o teatro e amo os artistas, e toda vez que eu encontro todo mundo assim, eu assisto como se fosse uma criança deslumbrada, assim. E o Andreoli, muito obrigado pela oportunidade, e Mari, para todos os autores que você trouxe aqui, foi incrível. Quando você me ligou e falou, Tade, vou fazer um ciclo de leituras, eu vibrei. Parabéns. Os ciclos da Caixa, quando eu era menino, lá no 21, eu pirei com essa ideia. Acho que leitura dramática não pode faltar nunca, que nem água. Água na nossa vida, sabe? O que é 21? 21 era um bar, uma sinuca maravilhosa. Não era do tempo do 21, Andrew? Imaginei. Caramba, eu vim morar aqui em 95, eu tinha 15 anos, né? Comecei a sair depois. Só o velho. Só velha guarda. Aqui, né? Eu imaginei que uma boate. Posso perguntar o que é o 21 era um lugar muito especial em Curitiba, onde tinha sinuca, bar, artistas, até de manhã. Batatas, até de manhã. Batata, inclusive. Muito bom. Olha, o Gato Preto, pelo menos, eu conheço, né, gente? Sim, isso aí Mas era um lugar onde se encontrava. E Curitiba, esse teu texto, ele conclama essa cidade, o do Endro também, conclama essa cidade com seus cantos, com suas obras de arte, com seus prefeitos, com essas pessoas que entram na política bizarras, com os artistas, com essa corrupção, com os negros. Curitiba tem tudo isso, e eu acho Curitiba um foco de resistência. A universidade, que ela é riquíssima, você falou da universidade pública, a universidade brasileira é maravilhosa. E a Universidade Federal do Paraná está de parabéns mesmo. É maravilhosa, até a sua estrutura estética de fora é linda. Eu amo essa cidade aqui profundamente, gente. Pare. Agradecer a produção também, né, Tadeu, que você está aí todo agradecendo. É verdade, gente. Vanderlei. O Vanderlei, que sempre traz o chup pra gente. Vanderlei com M. Vanderlei, muito obrigado, querido. Você fica muito quietinho, a gente esquece, mas parabéns, viu? Uma salva de palmas para o Vanderlei, que nunca recebeu aplausos de ninguém. E aplausos para a fantástica companhia de teatro que nos permitiu isso também. Excelente, sensacional. E assim encerramos a nossa mostra de leitura, mostra online de leitura de novas dramaturgias curitibanas. Encerramos essa fase
que venha mais editais, que beneficiem a toda essa classe artística maravilhosa que nós temos na nossa cidade de Curitiba. Quero agradecer imensamente esse elenco, é um elenco de grandes artistas, atores, não é só ator, né, porque todos aqui são artistas, né? Obrigado, Mariana, pela parceria. Produtores culturais, né, pessoas de nossa, eu nem sei o que falar, de tão maravilhosos que são. E é isso aí, continuamos na batalha, que vem a Lei Aldir Blanc fase 2, né, porque sobrou dinheiro na nossa cidade, esse dinheiro tem que ir para os artistas, nós não fazemos parte de panelinha nenhuma, porque a gente passa os projetos que a gente manda 20 projetos para passar um, muitas vezes, né? Então as pessoas acham que a gente tem rabo preso, que a gente tem pessoas que só querem passar os nossos projetos. Não, a gente trabalha pra caramba, a gente faz projetos, a gente procura tá sempre prestando contas direitinho para a gente poder fazer os nossos projetos. E é uma felicidade a gente poder trabalhar com o que é o nosso ofício, assim como as pessoas, cada um tem seu ofício, nós temos um ofício que é ser artista e produtores culturais. Muito obrigado a audiência de vocês, divulguem, compartilhem esse projeto, eu vou postar mais tarde no YouTube, assim todo mundo vai poder assistir no YouTube também, para ficar mais fácil. E é isso aí, boa noite a todos, e até a próxima. Obrigado. Parabéns, Luiz. Fora Bolsonaro! Obrigado, Mari. Fora Bolsonaro! Vem Fora vacina! Bolsonaro! E vem a vacina, pelo amor